Conversar sobre curiosidades a respeito da vida de Jesus, coisas que eu não sabia e já aprendi um pouquinho aqui conversando com César Romão. Muito obrigada por ter vindo. Bem, Regina, prazer. Obrigado. Bom feriado. Para todos nós. Para todos nós. Sabe que eu adoro a Páscoa? Eu também. Essa ideia de renovação, de transformação, eu acho que é inspiradora e necessária, Romão. É importante lembrar também que, em primeiro momento, né, a Páscoa representa o êxodo dos judeus do Egito. E eles chegaram lá através de José, né, que foi levando a família, que ele acabou virando ali uma pessoa apreciada pelo faraó. E a Páscoa é isso, né, essa renovação, a possibilidade de nós ressuscitarmos o amor. Exatamente, ressuscitarmos o amor. Agora, existem alguns fatos sobre a vida de Jesus e que a maioria das pessoas, inclusive eu, que a gente não sabe. Quais são esses fatos, Romão? Regina, eu levei 8 anos para escrever o livro Um Homem e Seus Discípulos. É lindo esse nome. Esse livro, ele fala justamente sobre os bastidores. Ele é fruto de uma super pesquisa e eu descobri coisas muito interessantes. Por exemplo, no grego, como Jesus é narrado nos evangelhos antigos, ele é narrado como tecton. Tecton significa pedreiro e não carpinteiro. E é interessante que recentemente em Jerusalém descobriram praticamente a cidade de Nazaré. E ela era toda de pedra. E é interessante a gente raciocinar nisso. Por quê? Porque na época tudo era pedra mesmo. A mesa era pedra, a cama era uma pedra. Então, o primeiro fato que o livro traz à reflexão é justamente isso. Os evangelhos que foram escritos em grego chamam Jesus não de carpinteiro, mas de tecton, que significa pedreiro. Outro fato importante que o livro traz é a presença de um quarto rei mago, que Jesus não chegou a conhecer porque ele não conseguiu chegar até Jesus antes da crucificação. Então saíram em 4, chegaram 3. 3 nós conhecemos, o quarto não. Um outro fato também muito interessante é que as pessoas lendo o livro Um Homem e Seus Discípulos, elas vão descobrir o que aconteceu com cada um dos seguidores de Jesus. Então, qual foi o final da vida de cada um? Foi sempre triste. Foi sempre triste? Foi sempre triste. Pedro é o mais conhecido, porque essa passagem de Pedro também as pessoas vão achar muito interessante. Pedro, quando foge de Roma, ele encontra Jesus na porta de Roma. E Jesus diz para ele: aonde vais? Fala: eu vou fugir. E vós, que fazes aqui? E ele fala assim: eu vim aqui cumprir a sua missão, vim ser crucificado no seu lugar, porque você está fugindo do seu destino, eu vim cumpri-lo. Pedro volta para Roma, é crucificado, pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque não é digno de morrer como seu mestre. Então, esse é o fato mais... A história é linda, né? Esse é o fato mais conhecido. Todos eles tiveram praticamente uma morte triste. Outra coisa bacana que as pessoas vão conhecer é o surgimento da nossa Bíblia de hoje, que ela nasceu no Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino resolve unificar, adotar o cristianismo, né? E a mãe do imperador Constantino, Helena, é a grande mentora dessa unificação do cristianismo, porque ela era fã de Jesus. Inclusive, ela foi uma das maiores pesquisadora sobre as relíquias. A mãe do imperador Constantino, Helena, é que queria resgatar todas as relíquias de Cristo. Que seriam as relíquias? Olha a influência da mulher aí, né? Mulher, como sempre nos bastidores. A mulher está sempre na frente, viu? Ela queria a cruz, ela queria a coroa, ela queria o manto e os pregos da cruz. Ela chega a achar 2 pregos da cruz e ela manda fazer uma ferradura para o seu cavalo com os pregos da cruz, para que fique sempre perto dela. Tem muitos fatos. A leitura do livro Um Homem e Seus Discípulos vai trazer para você um bastidor da vida de Jesus. Riquíssimo em detalhes. Riquíssimo em detalhes que você... são conhecidos, porque eu descobri através de pesquisas, mas eles não são narrados com frequência. E estão ali compilados, né, numa ordem e todos juntos e faz com que a gente tenha o entendimento do todo. Perfeito. Não é? Porque às vezes a gente tem uma informação aqui, outra aqui, fica difícil compactar tudo, né? Por exemplo, nós temos hoje a relíquia, a lança de Longinos, né, que é a lança que o soldado fura a pleura
de Jesus. Essa lança hoje, supostamente, os pesquisadores afirmam que ela está em Viena, no Museu de Viena. E é a lança que o imperador Constantino usou para poder dominar todos os impérios. Ele usava essa lança. Então, tem até um fato interessante que eu descobri, que Hitler, quando limpava as ruas de Viena, porque ele foi um varredor de rua, ele entrou no Museu de Viena, viu a lança de Longinos, olhou para ela e disse: ainda vou tê-la e vou dominar o mundo. Olha que coisa impressionante. Impressionante. E ele acabou invadindo a Áustria. A primeira coisa que ele tirou foi a lança de Longinos. E os americanos a descobriram quando venceram a guerra e devolveram para o Museu de Viena. Então está lá, voltou para o lugar dela. Ô Romão, e os milagres? Porque muita gente, eu não sei se questiona, se duvida, mas assim, olha com uma certa desconfiança com relação aos milagres de Jesus. Tem alguma coisa sobre isso no livro? Tem, todos são incontestáveis. Incontestáveis? Incontestáveis. A questão do milagre ela é muito interessante e existe uma controvérsia pelo seguinte. Olha que interessante. Jesus, ele não simplesmente fazia o milagre. Ele fazia um contexto do milagre. Como assim? Por exemplo, fulano chegou ali e falou: mestre, eu sou cego. O que ele faz? Olha o que é um contexto. Ele diz assim: pega este barro, põe nos teus olhos e vá lavar o seu rosto no poço de Siloé. Para Jesus, bastava pôr a mão nos olhos e curar. Claro. O poder não estava no barro, não estava na água. Mas ele criava sempre um contextual em torno dos seus milagres, que era justamente para que os milagres tivessem vida própria. Então, como é que as pessoas... Generoso da parte dele. Porque você não... É muito simples você contar, ele pôs a mão e eu enxerguei. Não. Agora, ele me mandou pôr o barro, ele me mandou lavar o olho. Então, ele criava esse contexto todo. Com exceção do soldado romano que chega até Jesus e fala: mestre, meu filho está doente, eu sou um soldado romano e ele não tem fé no Senhor, mas eu tenho. Aí ele diz: olha, volte para casa que seu filho já está curado. Então, essa possibilidade é que deu vida aos milagres de Jesus. Ele não precisaria fazer esses efeitos, mas ele fazia, era uma coisa muito inteligente da parte dele. Para quê? Para que nós contássemos esses milagres, porque você só conta o que tem história. Nossa, agora você estava pensando nisso, você falando, eu fiquei pensando nisso, é toda uma história. A história do barro, a gente consegue, inclusive, visualizar a cena. Porque colocar a mão empobrece, né? É a riqueza da metáfora, Regina, é o que Jesus fazia melhor. Ele criava a história, isso mesmo, ele fazia você visualizar a história, E vai inspirando a gente, né? Porque essas histórias, elas são, por exemplo, a aparição de Jesus no caminho com os dois fugitivos que estão saindo de Roma, caminho de Emaús. A cidade de Emaús ficava a 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. E aí os dois vão conversando, justamente falando sobre a possibilidade de Jesus ter sido crucificado, que agora eles não tinham mais quem seguir. Jesus surge entre eles e começa a indagá-los. Eles caminham 12 quilômetros com Jesus entre eles e só lá, quando chegam a Emaús, eles convidam esse terceiro peregrino a estar na mesa com eles. Sem saber que era Jesus? Sem saber que era Jesus. E lá, o que ele faz? Ele tira o capuz e parte o pão e desaparece. Veja, ele andou 12 quilômetros com esses peregrinos. Bastava ele dizer: eu sou Jesus. Mas não, se ele fizesse isso, ele não criaria um contextual. Nós não contaríamos a história do milagre. Ô Romão, e tem assim alguma relíquia que ainda está escondida, alguma coisa, algum objeto que a gente não sabe o paradeiro e tal? O número 1 é o cálice. O cálice. O cálice e o santo grau. Que, aliás, tem uma coisa muito interessante, porque o cálice, existem várias histórias sobre ele. Ele realmente era de madeira, porque tudo naquele contexto da última ceia era feito de madeira. Os utensílios eram de madeira? O prato, as taças, né? Vou te confessar uma coisa, no meu imaginário, o cálice era de metal. Eu vou te explicar. No meu imaginário, sempre, quando eu imagino o cálice, eu sempre imagino ele de metal, dourado, na minha cabeça. A culpa é de Hollywood. A culpa é de Hollywood. Por quê? Porque quando o cálice foi descoberto, esse foi o momento que se perdeu o cálice. Quando o cálice foi descoberto, e não se sabe por quem, provavelmente pelas buscas de Helena, a mãe de Constantino, que foi a que mais buscou, ele foi disfarçado.
Então, ele foi revestido com coisas do reino, de pedras, foi revestido de ouro. Por quê? Para que não fosse descoberto. Para proteger. Para proteger o cálice. Tá. Porque essa é a maior relíquia do Cristo. Ele guardou o sangue do Cristo. Então, provavelmente, Regina, eu pessoalmente, uma opinião minha é essa, eu acho que vai ser muito difícil a gente encontrar o cálice. Porque a cada momento da existência do cálice, ele foi sendo mudado, ele foi sendo disfarçado. E provavelmente hoje ele está dissolvido dentro de alguma imagem que talvez esteja até à nossa frente. Só que a gente não Só que a gente identificar. não sabe identificar. Provavelmente, de repente, está lá até no Vaticano. Mas a gente não consegue mais identificar. Ele perdeu a identidade dele. A coroa de espinhos, numa parte da Europa, disse que ela também estaria ali e tal, mas ela está também muito modificada. Então as relíquias foram se perdendo. E o Santo Sudário? Olha, o sudário... Eu já li a respeito do Santo Sudário, já vi documentário e tal, porque eu acho muito interessante todo o mistério que cerca o Santo Sudário. O sudário está em Turim, ele passou por... Na Itália. Ele passou por um processo histórico muito conhecido, né, que é o processo de verificação para ver se era real. Teve uma fase que pegou fogo. Essa fase é muito interessante. Conta. Porque quando o sudário pegou fogo em Turim, ninguém queria entrar na igreja de Turim. Um bombeiro chamado Mário Trematore resolveu abandonar os seus equipamentos, atravessar o fogo e ir buscar o sudário. Ele foi salvar o sudário. O sudário ficava numa caixa de prata. E ele, com a sua machadinha, porque ele não conseguia pegar a caixa de prata, porque ela estava muito quente, e ele, com a sua machadinha, quebra o vidro, porque o sudário era essa caixa de prata envolvido num vidro à prova de balas. Ele consegue quebrar esse vidro com a machadinha, salva o sudário, né, e sai em meio a chamas. E olha que interessante. Mário Trematore disse que quem o conduziu através das chamas era o dono do sudário. Né? Nossa, e muita gente na porta da igreja de Turim diz que ele estava acompanhado quando saiu da igreja de Turim carregando o sudário. Mário Trematore é um grande herói na Itália. Porque essa história é uma das coisas da minha vida. Eu dediquei minha vida praticamente a esse livro, muito tempo. A gente não tem como não se emocionar. Né? Então, se você pesquisar aí sobre Mário Trematore, ele é o grande herói do sudário. O sudário é uma outra relíquia, na minha opinião, incontestável. Por quê? Porque ela atende o procedimento de Jesus. Então, por exemplo, ele pega um tecido simples, ele é envolvido num tecido simples e ele usa esse tecido simples talvez para deixar a maior mensagem da ressurreição. Né? Não só a aparição dele para as mulheres, mas também essa prova. E as pesquisas mostraram que aquelas marcas no sudário são reações atômicas. Quem poderia fazer isso naquela época? Que coisa, não? A frase correta dos cientistas são chamuscadas atômicas. Não tem explicação. Tentaram reproduzir, inclusive, e nunca conseguiram. Tentaram reproduzir? Exatamente. Em vão. Não tem como. Então, os milagres, como eu disse no comecinho, eles são incontestáveis. O livro Um Homem e Seus Discípulos vai fazer você viajar. Você vai viajar nos bastidores da vida de Jesus. É um livro para ser saboreado, né, Romão? Olha, ele tem sido usado, inclusive, em muitos processos religiosos, para estudar, para discutir, para abrir debate. Eu fico muito feliz porque nós precisamos debater os bastidores. Sem dúvida. Não é só aquilo que está na vitrine. Sem dúvida. Existe um contexto em torno disso, existe um bastidor em torno disso. Independente da fé e da religião. A fé é o telefone de Deus. A religião nos dividiu um pouquinho. Né? Mas é importante que a sua fé permaneça. A sua fé permaneça. E olha que interessante, Regina. Existem coisas no universo que independem da sua crença ou não. Por exemplo? Por exemplo, eu posso dizer a você agora aqui. Regina Volpato, grande apresentadora da TV Gazeta, você pode me conceder um pouquinho de gravidade? Não. Pega aqui um pouquinho e põe na minha mão. Não posso. Você consegue? Não. Não.
Você acredita na gravidade? Sim. Sim. E se você não acreditasse, que diferença faria? Ela vai continuar existindo. Ela vai continuar existindo. É. Assim é a força do Cristo. Ela não depende da sua crença. Você não pode vê-la, não pode tocá-la. E você acredite ou não, ela existe. Sem dúvida. Se você acredita, melhor, porque você vai poder usá-la. Se você não acredita, você vai ficar sem acesso a ela. Mas ela vai estar ali. Mas ela está ali, como a gravidade está em nosso entorno agora. Ai, olha, Um Homem e Seu Discípulo é um dos livros do César Romão. Agradeço demais você ter vindo aqui. O seu Facebook é Romão César. Romão César. Aliás, esse livro, eu queria contar uma coisa muito interessante. Você sabe, Regina, o país que ele faz mais sucesso é na Rússia. Olha, é impressionante. Por que será? Você tem alguma explicação para isso? Talvez porque eles nunca tenham debatido tanto esse tema. Não podia debater era o proibido. Tema. Então você pode, se você lê russo, você pode adquirir o exemplar também em russo de Um Homem e Seus Discípulos. Foi lançado já em quantos países, Romão? Olha, esse já está... Eu estou em 51 países hoje. Um Homem e Seus Discípulos acho que está em 12 países, os principais. Que honra, né? É um prazer. Eu devo isso ao público, eu devo isso a essa missão de escrever que eu assumi há muitos anos. Porque além de escritor, o César Romão é também palestrante. Mais uma vez, ele está no Facebook como Romão César. Perfeito, obrigado. Deixa eu te dar um abraço. Claro. Me emocionei também com o seu relato. Boa Páscoa para você. Muito obrigada. Para todos os seus telespectadores. Amém. Vai com Deus, tá? Obrigada obrigado. Pela generosidade em dividir os seus conhecimentos aqui com a gente. Prazer. Vai com Deus, viu? Obrigado.